É verdade. Agradeço. Muito boa noite para você, boa noite para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Isso. Ó, a gente vai começar. Se der algum problema de som ou travar a imagem, eu te tiro e te coloco de novo, tá Ah, bom? não, beleza, isso aí acontece. Tá? Agora é o horário Porque tá das dando muita lives. estabilidade. Tá todo mundo fazendo live nessas É, horas. tipo isso. Me diz uma coisa, onde é que você tá passando a quarentena? O que que você tá fazendo para passar o tempo? Então, eu tô ficando em casa, eu não tô saindo, eu só saio quando eu vou buscar comida ou vou no supermercado, mas estamos nos Tá. A devidos tua casa é cuidados. onde? Belo A Horizonte? minha casa é em Belo Horizonte, estou morando aqui agora. Tá, tá. E esse momento da quarentena eu estou aproveitando para me reinventar. Estou fazendo as coisas que eu gosto, estou lendo, estou escrevendo, estou aprendendo a tocar um instrumento novo que eu sempre tive vontade de tocar, que é violão. Estou revendo muito os meus conceitos, sabe? Refletindo muito sobre as minhas atitudes, quem eu era, quem eu estava sendo, o que, que eu quero ser, o que, que eu quero para minha vida. Estou criando novos objetivos, novas metas. Estou aproveitando. Aí, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando essa quarentena acabar, a gente poder voltar às atividades, enfim? Eu acho que vou fazer uma festa de família, que eu tô com saudade da minha família. Tô morrendo de saudade do meu A tua pai, da minha família mãe. é de BH também. Olha, a minha família, tanto a do meu pai quanto da minha mãe, é de Patos de Minas, Minas Gerais. Tá, Aí eu, entendi. assim, tô morrendo de vontade de ver todo mundo, que você sabe, né? Toda família tem uma raridade. Entendi. Olha, estão falando que a gente se parece muito, que é pra gente ir no programa do Ratinho fazer DNA. Cara, eu tava vendo uma foto nossa do dia do seu aniversário. Do meu aniversário. Pois é, a gente parece bastante. Aqui, ó, o meu fez todo o Fá, viu? Vocês vão lá buscar. Meu filho, se eu tiver o corpo que você tem, eu tô feito. Então, Ah, eu quero ser pá. irmão gêmeo. Nós somos gêmeos, para, já Me somos. diz uma coisa, para a gente chegar e falar sobre carreira, a gente precisa passar pela tua vida pessoal. E Sim. aí eu não posso deixar de falar sobre a tua transição de gênero. Eu acho que você já falou bastante disso, Ah, não, mas mas manda bala. eu tenho uns pontos legais para a gente tocar. Vamos. Eu acho que muita gente ainda desconhece o assunto Sim. e confunde um pouco de o que é transgênero e o que é transexualidade. Você consegue resumir a diferença para quem não sabe ainda? Olha, a transição, para começar, o termo trans é quando você faz a transição. Eu não gosto de falar transformação, que fica parecendo aqueles espetáculos de circo, que a monga aparece. Sim. Ou mutante, né, do X-Men. É, como se que a gente fosse ET. Não, a gente faz a transição de um Tá. gênero para o outro. O transsex, ele muda o sexo. O transgênero, ele só alterna o gênero visual. O sexo genital dele continua o mesmo. Pelo menos é assim que eu entendo. E assim que sempre, todo mundo que me pergunta, eu falo que é uma definição mais simples. Eu não fico usando... Você, então, é transgênero. Eu sou transgênero, porque o meu sexo biológico, ele ainda continua... Meu playground continua aqui intacto. Entendi. E não vai mexer? Não pretendo não, viu, Fá? Uma coisa que minha mãe Não. me deu foi talento. Não preciso de mais nada. Entendi. Depois conversaremos sobre isso, mais uma vez. Me diz uma coisa, a partir de que momento você caiu a ficha que não era mais Tereza e seria Tarso? Olha, essa ficha, ela veio com uma compreensão de que eu sempre vou ser a Tereza do mesmo jeito que eu vou sempre ser o Tarso. Se não fosse a Tá. Tereza, eu não descobriria o Tarso. Então, eu compreendi uma pessoa diferente aqui dentro quando eu olhei para o espelho e falei, pronto, eu já me entendi como Tereza, já entendi qual é o Mais ou propósito. menos com que idade? Eu sempre soube que eu era 2 em 1, desde criança. Sim. Mas o quê? Tipo, uns 4, 5 anos? 6 anos? Desde criança, desde quando eu me entendo por gente, eu me vejo num mundo em que eu vejo as pessoas agindo iguais umas às outras e eu me sinto diferente. Eu sempre tive um questionamento interno que foi, pô, como é que é ser diferente no mundo onde todo mundo quer ser igual? Entendi. Desde criança. Então, só foi acentuando mais essa minha inconformidade. Eu não sabia que era com a minha aparência, mas a minha inconformidade com o meu gênero, porque eu me via nas situações do lado masculino. Eu me via como um menino, só que eu não podia falar isso para as pessoas, porque eu sabia que elas iam me reprimir, me recriminar. Então, eu sempre Sim. observei mais do que falei, nesse quesito. E a minha mudança é quando eu entendi que o lugar da Tereza na minha vida, eu falei, bom, agora quem é que está aqui? Quem é essa pessoa?
foi quando eu me sentei com os meus pais e falei, pai, mãe, vamos dar nome para essa pessoa que vocês estão Você vendo tinha que aqui? idade quando você conversou com eles? Olha, primeiramente, quando eu fui fazer a minha mudança física, eu não falei para eles que eu me senti um homem, que eu era um cara. Eu só falei, pai, mãe, estou fazendo algumas atividades aqui que eu quero malhar, eu quero ter um físico legal. Já tô com todos os profissionais. Eu cheguei para eles e falei, ó, tô aqui com personal, nutricionista, tudo certinho. Eles viram essa minha mudança de hábitos, de bons hábitos. Eu comecei a criar Então, esses bons hábitos. o início da tua transição foram com os hábitos de atividade. Exatamente. O início da minha transição foi com hábitos, atividades, e eles não me questionaram. Diante dessa informação que eu levei para eles, eu quero fazer isso, já estou fazendo, está tudo concreto. Eles viram as minhas atitudes, a minha conduta e falaram, na época, minha filha, isso está te fazendo bem? Você tem certeza que não tem nada que possa te prejudicar? Como eu tinha estudado um tempo antes de conversar com eles, eu falei, olha, mãe, olha, pai, a minha aparência vai mudar um pouquinho, vocês vão ver, mas eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo feliz. Aí eles, então tá, é isso que importa. Tá. E aí, só para não quebrar, Tarso seria o masculino de Teresa. Por que você chegou nesse nome? Olha, Tarso, você já ouviu falar do profeta Paulo de Tarso? Sim. Ele foi encarregado por Jesus de levar as boas novas para a humanidade, certo? Sim. E a minha mãe foi ela quem escolheu esse nome junto com o meu pai, porque o significado desse nome é um homem forte, decidido, de personalidade e que tem um propósito de vida sublime, assim, né? Não é diferente de qualquer pessoa, mas eu me identifico com esse nome. Quando minha mãe falou, o seu nome vai ser Tarso, em homenagem ao cirurgião que salvou a nossa vida, porque eu vim de uma situação com a minha mãe, quando eu nasci, que ela teve pré-eclâmpsia. Sim. Ou era arriscado, um dos dois. Pré-eclâmpsia, para quem não sabe, está assistindo aqui, é quando a mãe do bebê tem problema de pressão alta, essa pressão arterial sobe no momento de dar à luz, então entra um certo risco para a mãe e para o bebê. E eu saí dessa situação ileso, porque o médico, no dia do meu nascimento, ele falou assim para o meu pai, olha, você vai ter que escolher entre a sua esposa ou a sua filha. Meu pai falou assim, eu quero as duas. Aí ficou as duas aqui. As duas, no caso, Entendi. os dois. Então, só te interromper. Quem quiser fazer pergunta, Lalo, pode fazer pergunta assim Manda que no eu vou anotando box. aqui. Manda no inbox aqui para mim, que aí eu vou fazendo, ou escreve aqui que eu faço na hora, eu faço no Gente, final. manda ali no box de perguntas pro Fá, porque aqui às vezes a gente não consegue ver, a gente não tá ignorando vocês. Acompanhar tudo, exato. É, No final eu sempre abro espaço para as perguntas na entrevista, mas se for durante ainda o caminho da entrevista, eu já faço no meio. Não somos irmãos. De novo. a gente é Sim, irmão de agora me diz uma coisa. coração. Quando foi que você chegou para os seus pais para dizer, não, eu me vejo como homem? Como foi que você chegou? Como foi que você chegou abordando com eles isso? Então, eu não falei diretamente, eu não tive esse assunto com os meus pais. A gente sempre teve uma dinâmica na minha casa de ser muito sincero um com o outro, na hora da gente Entendi. dizer as coisas. E eu sempre aprendi muito com os meus pais que apoio, ajuda, ternura, carinho, são coisas básicas. Então, os meus pais eles são pessoas muito acolhedoras e eles sempre entenderam as coisas nas entrelinhas. Eu sempre dizia para eles o que eu queria, o que me faria bem, o que eu sentia bem, e eles simplesmente acatavam a minha opinião e falavam, bom, como é que a gente pode te ajudar? Sempre teve esse respeito, esse aceitar da tua decisão? Nenhum momento questionaram, nenhum momento tentaram te fazer desistir ou mostrar um outro caminho que não fosse essa transição? Olha, na época que eu comecei a fazer a transição, não existia esse termo transição. Não se falava sobre isso, porque não era algo visto como possível. Não era algo que veio ao conhecimento das pessoas. As pessoas trans sempre existiam. Só que o conhecimento disso veio há pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás. É pouco tempo. Sim. E eles nunca me questionaram.
eles sempre tentavam entender, mesmo que eles tivessem um momento deles de questionamento, eles não me demonstraram isso. Eles sempre me respeitavam muito. Até hoje. É uma relação mútua de respeito. Eu respeito eles, eles me respeitam. Óbvio que, gente, eu sou um filho, como todo mundo é. Já tive meus momentos de revolta, já tive meus momentos de adolescente, de eu tenho a razão, eu sou o dono da razão, não vou escutar ninguém. Mas eu, graças a Deus, eu amadureci, eu cresci, busquei o conhecimento para a minha vida e eu respeito muito os meus pais. Nossa, eles são meu tesouro, meu tudo. Entendi. Agora me diz uma coisa, o que foi que você buscou e onde, como buscou para começar a mudar o teu gênero? Tirando a questão da academia que você já falou que foi o início de tudo, tá? Mas Sim. o que você buscou? Buscou psicólogos, buscou médicos que tratam da questão hormonal? O que você fez para mudar? Olha, antes de eu tomar a decisão que eu ia fazer a transição, eu descobri que isso era possível através do Facebook. Sim, você descobriu isso pelo Facebook, por rede Sim. social. Pelo Facebook na época, era 2012, quando um amigo meu aqui de Belo Horizonte me colocou num grupo que chama FTM, Feminino Transmasculino. Nesse grupo, o João Nery já estava lá orientando pessoas trans. O João Nery, você conhece o Sim, João Nery, né? sim, sim. Ele já estava lá orientando as pessoas que se entendiam trans. Eu comecei a ler que as pessoas lá, elas trocavam relatos, elas trocavam dicas. Então, eu comecei a ler essas coisas e comecei a me identificar. Caramba, eu Você acho que é... começou como uma pesquisa por curiosidade e se encontrou ali. Exatamente. Eu falei, é isso, é isso. Eu não tinha esse conceito de, caramba, eu posso mudar. Eu tinha vontade, mas eu não sabia que isso era possível. Aí, quando eu vi as pessoas comentando os hormônios que eles tomavam, a dosagem, o tempo, eu falei, caraca, agora eu vou. É isso que eu quero. É isso que eu quero, agora eu vou e ninguém me segura. E você procurou onde isso? Em hospitais, em clínica, como é? Porque as Olha, pessoas têm curiosidade de saber como é que chega para ter acesso. É difícil? eu pesquisei bastante e eu vi que o hormônio utilizado, os fisiculturistas utilizavam. Então, o local mais próximo que eu ia conseguir, sem eu ter, que na época tinha muita burocracia, para o endócrino, ele não passava hormônio. E se eu chegasse lá Ah, como mulher e falasse, olha, eu quero fazer uma transição, o endócrino ia... Você já viu aquele emoji que tem várias contas na cabeça da pessoa? Ela fica raciocinando. sim, sim. De Nazaré Tedesco. O médico, ele ia ficar daquele jeito, eu não ia entender nada. Então, eu tomei a decisão de buscar esses hormônios através de um personal amigo meu. Entendi. Sem E aí, receita. mas assim, falando no claro, é de difícil acesso para as pessoas, é caro, é barato, não é arriscado tomar por conta própria, por um personal que quem tem que passar seria um endócrino. É, Entende o que eu quero? entendo, sim. Eu não indico para ninguém começar o tratamento sozinho, porque eu corri um risco. Eu dei sorte que Ah, o então você assume que você teve risco. em um certo momento eu fui negligente com a minha saúde, mas antes de fazer isso eu pesquisei muito. Eu comecei Tá, a tomar um hormônio sabendo os efeitos colaterais, sabendo como eu teria que ajustar minha alimentação para que eu pudesse ter uma vida saudável. Eu teria que abrir mão de certas coisas. Então, quando eu comecei a tomar e comecei a me consultar com o médico, eu me senti mais aliviado. Eu falei, bom, agora alguém que sabe o que está fazendo está controlando a minha hormonização. Que eu fui conseguir um endócrino com 5 meses que eu já estava usando. Minha aparência já estava começando a mudar. E tá. sobre valores, cara, tudo na vida a gente pode optar por básico, intermediário e mega, super, duper, super coisas que a gente pode agregar ao tratamento hormonal, porque isso agrega qualidade. Tá. Mas o hormônio em si, o Durateston, que é o hormônio básico, Durateston, Deposteron, que você encontra com a receita na farmácia, quando você tem um endócrino, é de fácil acesso. Você chega lá, compra o Durateston, ele custa 11 e pouco, e o Deposteron chega a uns 15. É bem em Tá. conta. Só que aí tem outros artifícios, outras coisas. Tem chip de testosterona, tem outros hormônios, o GH, tem a Nebido, que aí sim são recursos um pouco mais caros. Sim.
Aí você, depois de 5 meses, procurou um médico. Você passa por um laudo psicológico, psiquiátrico, alguma coisa assim? Como é que é o processo depois que chega de fato numa clínica médica? Como é que é feito? Olha, hoje em dia, você já pode entrar em contato com o endócrino e falar, olha, eu quero começar a me hormonizar. Mas antigamente, teria sim que haver esse processo de passar pelo psicólogo, psiquiatra, chegar lá com o laudo e tal. Mas hoje em Sim. dia não. Oi? Não, sim, estou ouvindo. É porque eu vou anotando pergunta e vou olhando aqui. Vou olhando É, aqui. você tá aí na dupla função. Tô. Continua. Mas é E aí, isso. Hoje em dia é bem mais fácil, não precisa de laudo. Você tendo um endócrino que saiba o que ele está fazendo, o que ele está passando para você, que você confie, é tranquilo. E hoje em dia também existem tratamentos pelo SUS, mas pelo SUS a gente sabe que a nossa saúde aqui no Brasil não funciona muito. Mas eu fiquei sabendo que existem lugares específicos que tratam e ajudam pessoas que estão passando pela transição, não tem condições. Tipo um centro lá em Uberlândia, centros de estudo médicos que apoiam essas pessoas, como nós. então a gente já aproveita até para deixar claro que a melhor maneira é se consultar com médico, com endócrino, com A melhor psicólogo, maneira é para depois tomar uma decisão de fato, se encontrar, se descobrir, ter a certeza do que quer, né? olha, todo mundo que me pergunta, olha, Tassi, como é que você fez para começar a sua transição? O que é que você pensa quando você pensa assim, pô, eu vou mudar a minha vida a nível biológico. Eu vou mudar a minha estrutura física. Então, você tem que ter em mente que você vai ter uma vida um pouco mais regrada. Você não vai poder ter muitos excessos, porque o hormônio ele desgasta seu corpo por si só. Você toma hormônio eternamente? Vai ter que tomar eternamente? Olha, o meu caso, sim. Eu não. Tem pessoas que têm uma mutação genética da hermafrodisia, né? Hermafrodita. Tá. Sim. Então, tem casos, eu conheço uma trans, é uma amiga minha, ela chama Thalita. Ela mudou, A Thalita Zampiroli? as AMPs. Sim. Ela fez a mudança e ela não precisa tomar hormônio, porque o hormônio feminino dela era naturalmente mais alto. Ela só retirou o órgão Masculino. genital. Tá. Então, eu não tenho uma produção elevada de testosterona. O meu organismo, ele segregou muito bem a testosterona, mas eu ainda vou fazer cirurgia de esterectomia e hoje em dia, eu uso chip de testo que ele bloqueia. Ele bloqueia o meu A hormônio. cirurgia de esterectomia é o quê, para quem não sabe? É a retirada do útero. Porque, Tá. querendo Você ou fez não, só retirada de mama, então. eu fiz a retirada aqui dos tits, que eu carinhosamente apelidei eles assim. E Você ficou com medo de se arrepender? Teve um acompanhamento psicológico para chegar nessa decisão da retirada ou não? olha, eu fiz terapia quando eu era mais novo, mas para eu tomar a decisão de fazer a mudança, não. Não, eu sempre fui Entendo. muito decidido. Eu conheço pessoas que já fizeram o caminho reverso e eu não indico, porque isso mexe muito com o psicológico. E uma coisa que eu ia falar, acabei não falando, quando você vai fazer a transição, primeiro, você tem que ter as suas próprias condições. Você tem que ter condições de se bancar, porque é um tratamento que vai gerar custos. E se você começa a fazer o tratamento e você não dá Mais ou frequência, menos quanto? Só assim, por alto, não precisa ser certo. Mensal. eu gasto pelo menos com a Durateston, com o chip e com todas as coisas que eu uso, pelo menos, cara, que a Durateston, a última vez que eu fiz orçamento, eu gastei uns R$ 500 por mês. Entendi. Então tem Mas, R$ 500 por mês só para essa questão aí da transição mesmo, para manter a manutenção. mas esses R$ 500 eu não incluo só hormônio, eu incluo cosméticos, eu incluo Sim. suplementos. Suplemento. Suplemento que eu tomo, porque geralmente quando a gente pratica atividade física e como a gente já sobrecarrega o corpo com hormônio, ele tem tendência a envelhecer um pouco mais rápido se você não se cuida, não tem bons hábitos. E as suas cartilagens, elas se desgastam com mais facilidade. Eu tomo uma série de coisas para não desgastar minha cartilagem, para eu continuar treinando com qualidade e saúde.
Ó, a Santinha Francelina que fez uma pergunta até interessante. Existe a possibilidade de implantar um órgão sexual masculino? Existe, tanto feminino, masculino, masculino e feminino, os dois. Existe. Existe essa possibilidade. Você não Tem, tem vontade, que você já disse ainda agora, né? tem Então, não, não né? pra... Aí eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que todo mundo te pergunta. Já passou em algum momento você ter a vontade ou pensar, pelo menos bem longe, lá dentro do teu cérebro, do teu pensamento, vou voltar a ser Tereza ou não? Não, porque eu não deixei Não. de ser a Tereza. A Tereza está Sim. aqui. A Tereza, ela é parte de mim. Eu não vejo ela como, ah, eu tive que ser aquela mulher chata. Não, ela é minha joia, aquela coisinha Você preciosa. ainda vê, quando você se olha no espelho, você ainda vê coisas de Tereza? Cara, Você se reconhece como Tereza ainda? eu me reconheço como Tereza e Tarso. Eu sou um ser Entendo. dual. Assim, como é que fala? Eu sou um ser em dobro. Eu Entendo. identifico isso. E, Fá, todo mundo é. A gente está passando por esse momento, eu acredito muito nisso, para as pessoas enxergarem essa dualidade que existe. Porque, pô, olha, ser um homem feminino não afeta o meu lado masculino, muito pelo contrário. A sensibilidade que a Tereza trouxe para a minha vida é, assim, indescritível. Se não fosse ela, eu não seria o homem que eu estou me tornando. Sim, Eu acredito entendo. muito Aí nisso. eu queria te perguntar o seguinte: como é que você está vivendo como homem esses anos todos, já que definitivamente, visualmente, você é um homem, internamente também? Como é que você Sim. está? Tá mandando beijo para quem? Você, Ah! Cabeçudo. Sim, como é que você se vê, como é que você vive hoje como homem? Todas as tuas atividades são como meninos, enfim, como é que você vive? cara, Questão de banheiro também, banheiro público, banheiro de olha, cinema. A gente vê algumas coisas aí por aí que também são complicadas. socialmente é normal essa adequação. A Sim, gente tem que se adequar, até porque a gente vive num país em que as pessoas não compreendem muito ainda e a gente tem que ser solícito com essas pessoas e, assim, conversar, se a pessoa te questiona alguma coisa ou se ela se assusta, se você se encontra numa situação abrupta. Eu me porto como Tarso tá. e para todo mundo, mas eu gosto muito de transitar entre os dois universos. Por exemplo, Entendo. eu tô no shopping. Eu amo fazer compra com a minha namorada, por exemplo. Tá. Eu amo fazer compra com a minha mãe, eu amo acompanhar minha mãe no salão. Quando eu estou no salão, eu converso com todas as mulheres, eu me enturmo, eu gosto. Eu não tenho aquela coisa de a turma do cueca e a turma da calcinha. Não, pera aí, vamos. Cueca e calcinha, tudo de vestir. Vamos juntar aqui e fazer uma festa. Mas banheiro você sempre vai no masculino. É lógico, mas assim, não tem. Quando tem estabelecimentos que comportam essa nova regra de banheiro unissex, ok, tá tudo liberado. Mas tinha uma época da minha vida que era muito engraçado. Quando eu ainda estava na transição visual, eu frequentava uma boate em que as pessoas lá me conheciam e mesmo depois de eu ter mudado de aparência, eu frequentava os dois banheiros. Ah, que bacana. Dava confusão? Dava. Às vezes Bom, chegava. ficar apertado eu sei que você não ficava, né? Não, apertado na plantinha sempre foi minha amiga, cara. Em todos os momentos. Ia pro banheiro, tá ocupado num, vou no outro, ó. Um vou no outro, mas é sério. Às vezes dava uma confusão que chegava segurança novo na casa, não me conhecia, né? Aí chegava lá, tava, as minhas amigas todas, você sabe, mulher, como é que é no banheiro? Chega, assim, periquita, olha cabelo, olha maquiagem. Aí bate papo. Bate papo. Tava lá sentado na pia, batendo papo com elas enquanto elas se maquiavam. Aí o segurança já chegava assim, o que é esse homem aqui dentro? Eu falei, ó, eu posso. Já pergunta lá pra faxineira que ela te conta. Ela, não. Ela conta. O cara, não, tá errado, eu vou chamar o gerente. Eu falei, pode chamar, o gerente é meu amigo. Aí chegava lá o gerente, tá, se é você? Eu falei, sou eu. Ah, já tem livre acesso. É, Como é a relação dos teus familiares? Não digo pai e mãe, porque te apoiaram desde sempre, como você disse. sim, Mas a relação dos teus demais familiares, amigos, conhecidos, as pessoas da tua cidade, como é que elas te tratam? Tem olha, alguém ainda que, porventura, Tereza, chama assim, acidentalmente? às vezes, pessoas que não convivem muito comigo, que não assimilaram ainda o Tarso, tem aquela memória, aquele resquício da Tereza, ainda soltam um Tereza, mas todo mundo me respeita. Você atende quando chamam Tereza? Não, não dá.
Não dá, tipo, é como se não estivesse falando comigo. Eu entendo que ela é parte de mim, mas eu respondo como Tarso. Então, as pessoas que têm essa dificuldade, elas chegam assim para mim, ai, me desculpa, eu ainda vou conseguir. Gente, calma, tudo são processos, eu sei que você vai entender, a gente passou muito tempo sem se encontrar, é normal, você se acostumou com aquela minha antiga imagem, porque querendo ou não, independente de transição, Fá, as Sim. pessoas te tratam da forma como você se porta. E quando você passa pela transição de gênero, essa assimilação na cabeça de quem não vive isso e quem não tem a mente aberta para entender essa dualidade, que sim, existe em todo mundo, fica um pouco quadrado. A pessoa vai demorar um pouquinho para entender, mas ela vai entender. Entendi. Ó, eu preciso te fazer uma pergunta que fizeram aqui, porque o povo tá bombando essa live, nem te conto. Ô, oh, coisa Tá boa, todo manda para mundo nós, vindo manda para aqui. nós. E aí, olha só, me perguntaram, eu não entendo muito, eu vou te perguntar porque você deve saber melhor do que eu, Sim. obviamente. Perguntaram se você já fez reposição hormonal bioidêntica. Então, a Já ouviu falar? Sabe o que? reposição hormonal bioidêntica, eu vou explicar tanto para você quanto para as pessoas que estão aqui. Tá, porque nem eu sei. É bom essa pergunta. Um hormônio sintético é o produzido em laboratório. Ele é visto como um hormônio mais sujo, porque ele não é bioidêntico. Bioidêntico é como se fosse produzido pelo próprio organismo. Sim. Então, o hormônio bioidêntico, eu faço a utilização dele, que é o chip de testosterona. Ele que dá a Ah, tá. qualidade para mim. A minha virilização, barba, voz, músculo, qualidade de músculo, definição, é tudo através desse equilíbrio que eu consegui encontrar junto com o auxílio do meu endócrino. Claro, se não fosse ele, eu não teria nem esse conceito para passar para vocês. Sim. Sobre a união de um hormônio sintético e um hormônio bioidêntico. Isso vai ajudar na minha longevidade, na minha qualidade de vida, no caso, minha saúde. Entendi. Então, isso tudo aí foi controlado e acompanhado pelo médico. Exatamente. Esse plano todo a gente traçou em 7 anos em que a gente fazia acompanhamento. A gente faz acompanhamento. O meu médico, para quem me pergunta sempre, é o Dr. Lucas Penchel. Ele é, Ele é de PH? ele é de Belo Horizonte, assim, um exímio médico, o doutor médico. Porque assim, ele é uma pessoa incrível, além de ser uma pessoa muito inteligente, ele é novo pra caramba, bicho. É, tem quantos É, anos mais ou menos? cara, o doutor Lucas não deve ser muito mais velho que eu, não. Eu acho que ele deve ter por aí uns 30. Ah, é bem novo. Ele é bem novo, ele é um cara muito determinado, muito inteligente, muito aplicado, sabe? Uma pessoa, assim, incrível. Quem tiver a oportunidade, Que conheça. bom. Aí eu preciso entrar ainda o último tópico da vida pessoal, Sim, vamos que lá. aí já mandaram 500 perguntas sobre isso e eu tô segurando aqui, meu tic-teco tá assim, ó. Mas vamos lá. Relacionamentos. Antes de eu entrar no relacionamentos, Ah, para a gente começar sobre esse assunto, como é que você vê também a transição do Tami, que agora é papai, com a sim. Andressa? Como é que você viu isso tudo? Você pretende ter filhos também? Como é que você vê? Você tem contato com o Tami? Eu amo criança, eu pretendo ser pai, sim, mas eu não me vejo tendo neném. Não me vejo como pai. Ah, tá. Teria a mesma história do Tami. Uma esposa. A minha esposa que vai gerar o meu filho, a gente vai utilizar os recursos da ciência, né, para nos Sim. auxiliar nesse momento. Mas, cara, o Tami, eu tenho pouco contato com ele. Hoje em dia a gente não se fala, mas não é o não se falar de briga, é o não se falar, tipo, tá cada um na sua vida. E é Na isso. casa, sim. Entendo. Quando eu tava lá no Rio, morando lá, ele foi fazer uma peça lá, me convidou para a peça dele. Já trabalhei há um tempo atrás numa balada dele lá em Sampa. A gente tem uma boa relação. Sim, bacana. Aí, relacionamento. Você tá solteiro, tá namorando? Como é que tá isso hoje? Então, Fá, eu tô solteiro neste momento, Tá. mas eu não tô sozinho. Eu- Entendo. tem uma pessoinha aqui no meu coração que, cara, eu sou um cara que eu não quero mais namorar, já quero casar. Entendo. Aí as pessoas estão perguntando o seguinte: você se relaciona, namora mulheres, namora homens, como é isso? No relacionamento, eu gosto de mulheres. Tá. Neste momento, eu não estou em busca de ninguém. Mas, se me perguntar, você ficaria com homens? Ficaria. Eu ficaria Tá. se a pessoa me atraísse, se fosse uma pessoa que mexesse comigo de alguma forma. Eu sempre fui assim.
Eu Ó, sempre... tô te pedindo em namoro aqui. Ô, gente, não dá não, não dá não. Aqui, tá aqui. Obrigado pelo carinho, todo mundo, mas eu já sou comprometido Já comigo mesmo. tá ocupadinho. Não tá namorando, mas tá ocupadinho. Tá É, preocupado. eu tô comprometido comigo mesmo nesse momento. Até porque não dá nem pra beijar, gente. Corona tá aí. Ó, perguntaram se você se considera gay, bi, homem, mulher. O que você se considera? Que as pessoas ainda se colocam rótulos e títulos e definições. Ó, eu me considero Tarso. Eu me considero Tá. pessoa, ser humano, mas dentro aí das termologias, para as pessoas não ficarem perdidas, como eu gosto de mulheres, e homens, assim, não excluiria a possibilidade para minha vida, porque vai que, não sei. Pra Eu me aqui, sim. considero bi. Sim, entendo. É, Show. quando Ó, eu, até responder aqui, bi. Falaram que você é bi. Já tô quando eu colocando. me relaciono com mulheres, eu sou hétero. Quando eu me relaciono com homens, eu sou um homem gay. Um homem trans Entendo. gay. Entendo. E aí eu queria perguntar um negócio bem interessante. Já aconteceu de alguma mulher se aproximar de você sem saber que você é o Tarso e você explica para a pessoa que você é trans e a pessoa se assustou? Alguma mulher já se surpreendeu? Ah, Já cara, aconteceu isso? tem sempre várias situações que acontecem com a gente, mas eu nunca escondi a verdade de ninguém, não. Depois que eu fiz a transição. Que uma vez, quando eu era mais novo, os meus amigos deram uma ideia errada, eu fui na ideia errada deles. Eles não Qual conseguiam, foi a ideia? eles não conseguiam chegar nas meninas, não, Fá. Eu que sempre fui mais solto. Ah, meu Deus. Aí eu ficava lá fazendo meio de campo, chegava lá, conversava, brincava, aí empurrava eles para eles enturmar. Só que todas vinham em cima de mim, aí fudeu. Aí teve um dia que eu fiquei com Aí uma, eles perdiam todas. um dia que eu fiquei com uma só. Aí essa uma, no outro dia ela descobriu que eu não era a pessoa que eu tinha falado que eu era, que a gente sempre criava apelido para mim. No dia eu era o Bernardo. Ah, entendi. Entendi. Eu Aí já tinha ouvido essa história. ela descobriu, aí ficou uma situação muito chata, pedi desculpa, mas eu nunca mais fiz isso. Nunca mais me passei por algo que realmente não era, até porque as pessoas começavam a me conhecer depois. E não... Quando você conhece alguma mulher que você se interessa, ela se interessa por você, Ah, você já de cara explica que é trans ou não? Deixa. olha, hoje em dia é muito difícil alguém não saber o que é trans e é muito difícil alguém não me conhecer. Mas Sim. quando ocorre que a pessoa não me conhece, aí eu falo. Eu falo, olha, eu sou trans. Ah, pera, mas o que é trans? Ó, em determinado momento da minha vida, eu fui assim. Hoje em dia, eu passei por uma mudança, eu sou assim, mas você tá vendo o que aqui na sua frente? Ah, tô vendo um homem. Eu falei, então é isso. Sou um homem. Entendi. E a pessoa Entendi. ainda me pergunta assim, mas e na hora Do Lesco-Lesco. Ah. na hora do achar bom, como é que faz? Eu falei, com muito talento, muito carinho, é claro. Mas, oi. Vamos falar de carreira. Eu acho que a gente já fez um apanhado bacana Já sobre fiz uma isso. apanhada da vida pessoal, mas se tiver Já qualquer coisa esclarecemos que de você queira muita falar, é coisa. só Você já mandar. teve até pedido de namoro aqui, ó. Tá? Ai, gente. Quantos anos você tem de carreira artística? 7. 7. Pera. Você começou como? Como foi que você se descobriu esse lado artístico? Carreira artística 7. Que eu conto desde quando eu fui pro teatro. Sim. Desde Como foi que você se criança. descobriu? Também desde criança. Desde criança, assim, eu sempre tive uma aptidão muito grande por gostar de me expressar. Eu sempre gostava de subir no palquinho, sempre gostava de fazer teatro, sempre gostava Sim. de representações que, de alguma forma, me animava, assim, sabe? Eu tinha esse espírito de liderança. Entendo. Na hora de apresentar trabalho, sempre gostei muito de falar, de conversar com as pessoas, de entender, de aconselhar. Então, no momento em que eu fui pro Pânico, eu pensei assim, pô, eu vou explorar meu lado artístico. O Pânico na TV. Pânico na Band. Na Band. Foi o primeiro programa que você participou. Isso. Primeiro programa que eu participei antes de começar a circular, porque eu saí dos jornais e revistas e fui pro Pânico. O Pânico foi o primeiro programa que te achou depois que começou a repercutir a história da transição de gênero. Exatamente. Aí do Pânico eu rodei vários programas. Foi programa da Sônia Abrão, programa do Celso Portiolli, programa do Gugu, programa... Mas foram vários. Entendo. E então você já tinha essa ideia de ser ator, de seguir nessa carreira, enfim.
Sim. Já praticava, já trabalhava. Eu já trabalhava inconscientemente, né, com as minhas Aham. pequenas manifestações de criança, de gostar, de representar e tudo mais. Foi quando eu fui para o Pânico que eu entrei pro teatro. Comecei Sim, a fazer curso de interpretação, né, direcionado para TV e cinema. E mais tarde eu fui para o Rio de Janeiro em busca desse sonho. Eu entendi. E aí comecei. é aí onde que eu quero chegar. Foi a partir desse em busca desse sonho que você chamou a atenção da Glória Pérez. Então, E como foi que você chegou na Glória Pérez? Ela chegou em você que você foi parar em A Força do Querer. a Glória, inicialmente, ela entrou. Eu já era a Tereza Brant, na época, já tinha ido para o Pânico, já tinha minha bagagem de mídia. Quando Tá. ela estava em contato, ela entrou em contato com a minha equipe de assessoria para a gente conversar e fazer esse laboratório aí que ela queria. Ela estava pesquisando para a novela já. Eu tinha. A princípio, você foi procurado só para dar uma consultoria. Esse laboratório, eu e vários outros trans. Tá. Aí a gente chegou a conversar, né? A gente teve uma afinidade legal. Eu comecei a mandar as vivências para ela e relatando e tudo mais. Eu e várias outras pessoas também. A gente mandou. Foi um momento aí que ela mobilizou muita gente em conjunto. Foi um laboratório mesmo. Sim. E depois disso, eu tomei a decisão de ir para o Rio de Janeiro em busca desse meu sonho de me formar como ator. Foi quando eu conheci o William Vitta aí no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece. Sei Você quem, pode sei conhece. quem é. O William Vitta é Sei um quem é. grande ator e diretor. Caso ele estiver assistindo a gente, Vitta, beijo para você. É um cara que eu aprendi muito, aprendo muito com ele. Um cara muito sábio, um cara muito assim. Ele é exemplo, velho. Todo mundo que quiser fazer curso de TV, interpretação, É direção ele. para TV e cinema, vai para Vitta Atores, que lá o negócio é bom. Mas aí, voltando para o nosso assunto, eu comecei a fazer a interpretação. Foi logo em seguida, pouco tempo depois, eu já estava no meio do processo, quase, quando eu recebi o convite. Eu já estava no Rio. Entendi. Foi quando a O convite produção. dá para integrar, fazer participação na novela. Exatamente. A produção entrou em contato comigo e falou: olha, a autora, ela solicitou que você participasse da novela. Você aceita o convite para fazer parte? Ah, você ia dizer não, né? Com certeza. Cara, eu fiquei assim, eu agradeci muito a Deus. Falei, nossa, Deus, obrigado pela oportunidade. É um sonho e eu tô entrando com o pé direito. Vou conhecer pessoas assim incríveis e foram pessoas incríveis. O elenco me abraçou de uma forma. Nossa, Incrível. o que fez a diferença foi a união da um grande Esse entrou time. como personagem T. O T. Eu entrei com o T e, nossa, a minha troca com a Ivana foi assim. A Carolzinha Duarte. A Carol é uma pessoa incrível. Nossa, amo ela. Fora de série, eu Saudades, gosto inclusive. dela. Nossa, ela é incrível, velho. Sério. Uma pessoa, assim, E, muito e, gostosa. e, e aí eu segurei uma pergunta que o Lalo fez, que ele estava agoniado para fazer ali, que ele tinha até pedido, e eu segurei para justamente esperar para chegar nesse momento. Ele perguntou o seguinte: Me fala. se você, como é que você viu a questão como foi colocada na novela e se cumpriu a função? Como é que eu vi a questão, o É a questão posicionamento? da transição de gênero, foi colocada na novela, foi colocada de uma maneira certa, faltou alguma coisa, foi exagerado, foi meio romantizado, Cara, dramatizado de alguma maneira e se cumpriu a função. a Glória, ela, pra mim, ela tem um contatinho, uma anteninha assim, que ela puxa e ela conecta lá com o extra mundo, além desse Sim. universo aqui. Que ela é uma pessoa muito sensível, ela é uma pessoa muito sensata. É muito observadora. Eu Ela conheço é, a Glória. ela conseguiu pontuar assim brilhantemente qual é o sentimento de uma pessoa que vive a transição, tanto internamente quanto externamente, em convívio social. Ela relatou tudo. E o T, ele entrou ali como um auxiliar da Ivana, ali, uma pessoa que direciona ela e fala: olha, é isso aqui, olha para lá, se você quiser seguir ali, vai ser bom. Então, o Sim. meu personagem, querendo ou não, ele foi um desafio para mim. Porque eu vivi como T situações em que eu gostaria de ter vivido como Teresa. Entendo. E foi uma cena muito marcante para mim, cara. Eu arrepio todo só de falar, de lembrar. Teve um momento em que eu fiz uma cena, eu, Dan Stuba, que é a Carol. A Carol, no caso a Ivana, levou o T lá pro Eugênio conhecer ele. Lembro dessa cena. E eles tiveram aquela conversa lá na frente dele, do tipo, ele falando: olha, eu vou apoiar você.
Ele Sim. tendo a consciência do que era trans, vendo uma pessoa trans, ela deu o livro para ele e foi um momento que eu não vivi com meu pai. Eu, como Teresa, no caso, a parte da Teresa ali e o Tarso, o ator, eles tiveram uma troca de realidade, em que essa realidade que eu vivi como pessoa, eu consegui compreender como se eu tivesse vivido de verdade. Entendo. Então, o que foi colocado cumpriu a função, Total, né? Foi bem total. colocado e foi muito bem colocado. Muito bem colocado, porque ela foi muito minuciosa. Ela teve certos cuidados em que ela teve carinho pela informação que ela estava passando. Que ela teve a total convicção em que ela ia cumprir o papel dela ali como uma agente social, porque a Glória ela é isso. Ela é uma agente social em que ela leva informação para as pessoas. Entendi. Aí me diz uma coisa, como foi estar numa novela do horário nobre, da maior emissora do país? Teve um boom midiático muito grande para você? Te abriu portas? Como foi isso? Olha, Pós A Força do Querer. a primeira coisa que eu notei era o que eu não ia querer para minha vida, facilidades. Sim, Porque não que eu tivesse alguma situação e tal, não. Eu entrei consciente de que eu estava indo para aquela emissora, independente se fosse a maior emissora do mundo, eu estava indo para lá cumprir um papel. E o que foi a sim. troca mais valiosa para mim foi poder conhecer pessoas em que eu me senti em casa, sabe? Eu me senti dentro ali da minha tribo, pessoas que me entendiam, pessoas que compartilhavam os mesmos pensamentos ou até pensamentos mais diversos que o meu, pessoas que eu pudesse aprender algo. Então, para mim, aquele Entendi. momento foi tipo um momento de muita honra, sabe? Muita gratidão mesmo de poder estar dentre aquelas pessoas com a oportunidade que eu tive de levar essa mensagem que é hoje em dia, assim, a gente sabe que é algo para as pessoas refletirem delas, para elas mesmas, sobre o que elas são. Então, cara, sem Entendi. palavras para descrever. Deixa eu só tirar uma dúvida, esclarecer Sim. uma dúvida aqui das pessoas. Eu não sou trans também, viu? É só o Tarso. Eu sou Mas, homem gente, cis. Fá, eu não entendo isso. Por que que quando você conversa com um trans ou você aparece com um trans, você tem que ser trans também? Mas, enfim, eu não sou trans, gente. Eu sou homem Ah, cis. Tá a bom? Celina, uma amiga minha que fazia o blog Alô Ele comigo, um antigo canal meu do YouTube. Todo Ah. mundo perguntava se ela era travesti. Ai, meu Deus. Só porque ela tava contracenando comigo ali. Eu, gente, não, a Celina não é travesti. Ela tem uma beleza exótica? Tem. Mas não é travesti. Não, eu sou homem cis, não sou trans, gente. Mas olha, Ah, aí você me falou da questão sobre o reconhecimento do transgênero, mas profissionalmente, te abriu portas participar de uma novela das nove? O que você conseguiu depois? claro que me abriu portas, né, Fá? Óbvio, é a credibilidade que você ganha. Através da pessoa que está fazendo a novela, né? Que é uma grande autora. Uma Sim. grande novela com um grande elenco. Pessoas ali, assim, só Fera. gente boa mesmo, só monstro. Então, Uhum. eu acho que eu não vou tirar meu mérito também, não. Eu tenho Claro. certeza que o meu trabalho, ele ali foi feito, concluído através do meu esforço e do meu merecimento também. Sim. Aí eu comentar um assunto que não tem a ver com o que eu estava falando agora sobre o boom midiático, mas Mas manda para nós. você sentiu algum preconceito? Não na questão da transição, mas por você estar chegando agora também numa novela das nove, enfim, um preconceito artístico? Não, lá não Não? teve. Não teve isso comigo. Ninguém dentro da emissora não falou nada. Assim, não me. Como que é? Olhou Não me torto, oprimiu. não falou nada malicioso? Não, ninguém falou nada malicioso, não. Assim, eu não percebi nada, tá? Entendi. E Os sobre. atores te perguntavam sobre a transição de gênero? Tá. Não, isso a gente conversava. O bate-papo nosso, às vezes, Era era falar isso. da transição, das presepadas que eu aprontava quando era Meu criança. Deus. Cara, que eu sempre fui um ninja, uma criança ninja, porque eu tinha entendimento em que eu era um menino, eu tinha esse sentimento, eu só não tinha um conceito. Criança, a gente não tem muita informação, a gente é muita essência, né? Então, Sim. eu sempre
ficava observando. Eu me infiltrava no meio dos adultos só para ficar observando a conversa deles. E eu ficava confabulando ideias junto com eles. Eu ficava assim, caraca, isso que eles estão falando é muito idiota. Eu não faria isso. Ai, meu Deus. Coisa boa, Aí, coisa de criança. aí você também fez uma participação em Verão 90. Foi uma participação rápida. Fiz uma participação bem rapidinha, assim, só lá Sim. no elenco, mas, pô, o contato com o pessoal é sempre muito bom. Eu chego lá, o gratificante as pessoas virem conversar com você de uma forma neutra, de uma forma, ó, de igual para igual. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito dentro da Globo. Nunca. Muito pelo contrário. Isso que você me falou me chamou a atenção para um próximo tema aí, que eu prestei Sim. atenção estudando um pouco sobre você, sobre a tua carreira. Você fez a transição e você interpreta só personagens masculinos. Isso te dá uma satisfação pessoal também? De não colocarem, ai, é uma mulher que virou homem, enfim, essa questão da transição? Nunca Eu acho pensou nisso, graça. né? Deu uma travada. Alô? 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 Deu uma travada, já vai destravar. Tarso, cadê você? Tarso. Oi, voltou. Oi, voltou. Desculpa, o Voltou. celular tocou Sim, aqui. Eu tô pelo celular. tranquilo, Eu, tranquilo. eu Você acho um disse que pouco acha sem sem graça. graça. Eu acho sem Ah. graça. Tipo, eu como ator, eu quero desafio. Eu Você já faria uma mulher? faria demais. Gente, ia ser lindo. Imagina, eu fazer a dona... Vamos pegar um personagem que já existe, me colocarem para fazer, sei lá, filha Faria uma Bernadinha. gostosona? Oi? Faria Uma uma gostosa. gostosona? Faria. Gente, eu quero desafio, eu quero assimilar outras realidades e representá-las. Eu só tô. Eu não quero No teatro facilidade. você tem 3 peças, não é isso? Ó, Que você no fez? teatro de visibilidade, sim, que foi uma linda grande mulher, não, uma linda quase mulher, Mamãe Sim. Voltou e Sete Pecados. Tá. E aí, mas tem outras experiências menores E também no teatro. tem. Eu fiz a peça do Zeca Pagodinho, não, gente, foi do. Zeca Pagodinho fazendo peça. Não foi o Zeca Pagodinho, não. Foi o. Ele canta samba, fugiu o nome. Martim da Vila. Martinho da Vila, tá. Eu fiz uma participação na peça do Martim da Vila também. E Sim. outras pecinhas, assim, que não tiveram tanto E aí você fez visibilidade. websérie também, que foi na internet, tem Fiz trabalho de websérie. internet, tem várias coisas. Você também, a gente falou a questão de interpretar personagens masculinos, Uhum. mas também te incomodaria também ficar atuando só ou participando só de produções com temática LGBT ou não? Eu acho que tudo tem um propósito na vida da gente. Então, Sim, qualquer personagem que chegue pra mim, se ele for pra ser meu, eu vou abraçar ele, vou dar vida pra ele, sabe? Vou trabalhar. Eu não fico nessa coisa de, que saco, queria pegar. Não, se veio, vou independente da fazer. temática, LGBT ou não. É independente da temática. O que vier, a gente encara, bate no peito e fala, só tô indo. Entendi. Aí uma pergunta que eu acho que te fazem há 500 milhares de anos, se você participaria de um reality show, uma fazenda da vida. Cara, eu já tive muitos pensamentos controversos sobre reality show. Que eu sou muito de refletir e analisar as coisas. Tá. Reality show, pra mim, por um lado, ele pode enaltecer a pessoa, por outro, ele pode destruir a imagem dela. Tudo depende do comportamento. Eu sou muito seguro de mim, sou muito seguro da minha conduta. Para eu participar de um reality show, eu participaria sem problemas. Mas Tá. Você acha depende que você encontraria problema pelos medicamentos? Porque lá é mais controlado. Talvez a questão dos hormônios que você teria que tomar. Não sei então, como é que funcionaria. eu teria que ter uma exceção aí de visita médica, né, para aplicar o meu hormônio de tempos em tempos. Aí seria um contato da produção com o meu endócrino, né? Se fosse o caso, ele iria me aplicar o hormônio, porque eu não posso aplicar sozinho. Só isso. Eu tomo de. Agora, a minha reposição tá de 10 em 10 dias, o Durateston. Sim. Então, a regra principal, a cláusula principal para você participar
é o contato com o médico para a É, reposição hormonal dentro do programa. Então, é. participaria de uma fazenda, de um BBB que agora tem famosos. Participaria, claro, cara. Eu acredito que é uma experiência muito incrível. Assim, a minha amiga, a Gabi, ela participou há pouco tempo e eu bati palma para a atitude A dela lá, porque Gabi ela Martins? é a Gabi Martins, Tá. porque ela foi ela, bicho. Ela não demonstrou nada que ela não seja na vida real e eu assim dei muita credibilidade para a forma como ela se portou lá no dia que ela saiu. Acho que isso vem ao caso a gente comentar, né? Sim. No dia que ela saiu, eu não gostei do que o Thiago falou com ela. Falou, você não se posicionou e tal. Porque, assim, cada um tem o seu sentimento. E essa crítica dele para ela não se posicionar, isso foi uma coisa pessoal dele, acredito eu. Porque ela se posicionou É na porque eu hora. acho que o Thiago ele quis dizer em relação. Ela ficou muito focada no Guilherme. E ali ela deixou de mostrar quem era ela. Porque o que era mostrado da Gabi, ou era com o Guilherme, ou era chorando, ou falando com o Pichulo. Era só isso. E eu acho que isso incomodou, porque assim, você é um participante, você assina Sim. um contrato para jogar o jogo, e você lá fica focado em três coisas: Pichulo, Guilherme e choro, e destoa do jogo. Eu acho que incomodou a produção ou o game, entendeu? Eu acho que ele falou pelo game. Cara, assim, Acredito. eu sei que tem um conceito técnico por trás de tudo, mas eu Sim, gostei da participação dela, sabe? Eu vi que ela foi ela estava sim. vivendo uma situação inusitada, como qualquer outra pessoa que pode entrar lá no Big Brother e se deparar com um desafio. E aí, era o gancho que eu queria. Faria casal dentro do BBB, ia pro edredom. Não, não, Não ia pro não mesmo. edredom. Não, cara, uma coisa que eu me respeito muito, muito, muito mesmo. Eu aprendi isso com a vida, experiências e tudo mais. Se eu tô ali no programa eu estou sendo filmado ali, independente da minha vontade, eu vou saber direcionar essas minhas vontades para o meu objetivo. Meu objetivo dentro de um programa não é relacionamento. Entendo. Relacionamento está É o muito longe do dinheiro. É trabalho. chegar lá para jogar e ganhar. Olha, o Nem... William Vitor acabou de entrar aqui, ó. Ô, Vita! Salve pro Vita! Ele Da falou Vita muito de Flores. você ainda agora. Tá na primeira parte dos stories. Depois dá uma Ô, olhada lá. Vita, a gente falou de você agora. Um big beijo para você, um abraço de urso, meu comandante. A gente se trata assim, é comandante Marujo. Eu sei quem é o Vitor, mas não o conheço. Mas vai conhecer. A pessoa boníssima desse Rio de Janeiro. Ô carioca vascaíno. Ah, meu Deus. Ih, Vascaíno, coitado. Ele é vascaíno? Olha lá, não fala do Vasco não, porque O, falando do Vasco é a o, o mesma coisa que falar Fabiano, da que é mãe do meu Vitor. cinegra, também é vascaíno. Eu entendo as dores, as angústias e sofrimentos. Futebol é um Salve, negócio, Vitor! futebol é Agora um negócio que... ah, vou falar. não, me diz uma coisa. A gente está chegando na parte final da nossa entrevista, da nossa Mas live. já, porra! Já uma live com mais de uma hora já. Não, mas Teve muito tá legal. assunto. Me diz uma coisa. O que você Ah, está fazendo da vida atualmente? Quando aconteceu a pandemia, você teve que parar. O que você estava fazendo? Olha, atualmente eu vivo com ações, né? Eu trabalho como influencer digital Sim. e eu estou mantendo a minha vida assim, com freelas, grandes empresas me contratam para fazer ações através do meu Instagram. O mercado está todo parado, né? Para interpretação. Então, estou me virando aqui nos 30 como eu posso. Então, você está fazendo os public posts e trabalhos mais direcionados aí em BH. Trabalhos Ah, direcionados assim, por exemplo, uma ação para grandes empresas, do tipo sim. uma empresa me contrata para eu fazer a publicação de produtos, ou fazer experimentação, ou presenças VIP. Não dá mais para a gente ir até o local com aglomeração, né? Então a gente faz lives. Participa quase tudo virtual. É, E o que que você tem de planos na tua carreira? O que que você quer para daqui, quando acabar tudo isso? Televisão tem projeto, teatro projeto, internet projeto. O que que você pretende? olha, eu quero voltar para a TV. Eu já tive a oportunidade de fazer outros testes, né? Antes de começar isso que a gente está vivendo nesses momentos. Eu quero me tornar um ator completo. Eu estou investindo no meu aprendizado. Quero
desenvolver as minhas habilidades, eu quero desenvolver o canto, dança, música. Eu sendo ator completo, eu já vou me direcionar mais para minha carreira e, ao mesmo tempo, para o meu propósito de vida, que é, assim, levar essa mensagem positiva, otimista, altruísta para todas as pessoas que não se amam, sabe? Entendo. Que não se veem sendo algo que elas gostariam, que elas se admiram, elas não conseguem se ver. Então, eu acredito muito que faz parte desse meu propósito eu levar isso de coração, Bacana. sabe? Tarso, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí por essa 1h20 aí de entrevista. Você sabe o quanto eu te adoro. Você sabe que foi uma honra ter você no meu aniversário. Ah, há 2 uma honra anos toda atrás. minha. Tô morrendo de saudade. Fala, quando Eu eu for, também eu estou quero morrendo de te saudade ver. de você. Você tem que voltar para o Rio. Eu vou voltar. A minha agente aí do Rio, ela sempre puxa minha orelha para eu ir. Depois que passar essa confusão toda, vamos fazer um encontro. Eu vou levar minha Vamos, viola, vou tocar a viola com você. vamos. Tá combinado. E o William Vitor tá convidado também para bater O Vitor papo. tá mais do que convidado. O comandante, ele que vai comandar a bagunça, organizar a bagunça, né? Tá bom. Tarso, eu vou pedir para você se despedir de todo mundo que veio Sim. aqui, bater o papo, manda beijo, dá seu recado aí pra gente. Pode deixar. Galera, muito obrigado por ter acompanhado a live, por ter compartilhado desse momento aqui com a gente, que está sendo bem dito, né? Uma coisa maravilhosa, uma troca muito sincera de amor, carinho. Não vejo nada, pergunta nenhuma como ofensa, muito pelo contrário. Tudo que vocês quiserem perguntar, até para as próximas lives, manda aí pro Fá, manda pergunta. Manda dúvida, manda tudo para ele, que a gente vai fazer as próximas sim. Fá, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo carinho, pela admiração, pelo respeito que você tem ao meu trabalho e pela confiança, viu? Obrigado. Imagina. Um confia no trabalho do outro, um tá junto com o outro. Tamo junto, meu querido. E beijão. Aproveitando a tua presença, como eu faço sempre, eu anuncio o entrevistado do dia seguinte. Boa, Antes de você chegar, porque você estava preso para fora de casa, eu tinha dado dicas, que era uma mulher que está grávida. Quem vai estar comigo amanhã, não sei se você a conhece, quem vai estar comigo amanhã no Falando às 7 horas da noite, é a Fran Grossi, a Franciele, que era do BBB 14, é esposa do Diego, participaram do Power Couple, ela está grávida, vai contar pra gente todo esse momento dela de gravidez, em plena pandemia, reality show, tudo. Eu vou assistir, pode contar com esse telespectador aqui. Então te espero, então todo mundo amanhã às 7 horas da noite, Fran Grossi comigo no Falando às 7, tá? Todo mundo assistindo Falando às 7, é para mandar bastante pergunta, conversar bastante, interagir com o Fá, manda recado, comenta nas fotos, segue ele, porque ele é um lindo, maravilhoso. Saudade. Somos irmãos, né? Já descobriram isso. A gente é irmão, é lógico, eu puxei meu irmão, cara. Essa beleza, sensualidade aqui, vem toda dele. Tá, só. Um beijo, boa noite, se cuida, viu? Toca, Fá. Se cuida você também, fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Beijão. Tchau.